Entrevista. Nós vamos conversar agora com a doutora Aline Rodrigues Sacomano. Ela é advogada, especialista em processo civil, é professora universitária, autora de uma tese sobre responsabilidade social e sustentabilidade. Doutora Aline, muito bom dia, seja bem-vinda à CBN Salvador, tudo bem? Bom dia, Grazi, bom dia, André, bom dia, Fernanda. É um prazer falar novamente com vocês. Pois é, né? A gente está nesse mundo cheio de novidades, com muitas situações ainda a serem definidas, e na academia a senhora tem esse processo novo, né? Essa tese nova. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre a sua tese de responsabilidade social e sustentabilidade no mundo com tantas transformações. Que bacana vocês tocarem nesse assunto. A minha tese realmente é algo que eu gosto desse trabalho, acredito, porque é o futuro, é a responsabilidade social baseada no triplo bottom line, ou seja, uma sociedade só vai se sustentar se cuidar da parte econômica, da parte social e da parte ambiental. Então é esse tripé, a sociedade que estiver economicamente equilibrada, cuidando do seu social e do seu ambiente, vai conseguir se sustentar para as próximas gerações. E com base nisso, o direito que acompanha toda a evolução da sociedade tem que cada vez mais ter leis para apoiar essa sustentabilidade do futuro. E aí a gente vai em diversas áreas. Na área tributária, haverá isso, na área trabalhista, nas empresas, na vida civil das pessoas. Falando agora da aprovação da reforma tributária, doutora Aline, o Brasil acaba de dar um passo histórico com essa aprovação. E o que é que muda com esse novo modelo? A senhora poderia falar para a gente em linhas gerais? Sim. De um modo geral, é importante falar que muitos estão perguntando, vai ser melhor, vai ser pior? Essa reforma independente, ela é necessária. Hoje nós temos um sistema complexo, com diversos impostos, com diversas alíquotas diferentes, e que falta transparência. Há muito se falava dessa reforma. Então, é uma reestruturação profunda no sistema de impostos do Brasil, de modo que haja uma simplificação na cobrança, unindo. Hoje nós temos PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Todos esses impostos serão unificados e divididos somente em dois impostos, que seria o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, uma arrecadação estadual, e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que seria federal. Então, a ideia é simplificar, trazer transparência. Mas assim, só para completar esse raciocínio, em relação à arrecadação dos estados, que hoje é baseada basicamente no ICMS, nos municípios, no ISS, estados e municípios podem perder a arrecadação com esse novo modelo? O pilar principal dessa reforma é a neutralidade tributária. O que é isso? Ninguém vai perder. Só que, lógico, qualquer transição, pensar num sistema complexo que nós temos hoje, nessa transição, até se adaptar, acredito que haverá uma mudança na estrutura. Então, pode haver perda para um ente federativo ou para outro, mas não é a ideia. O pilar é a neutralidade, que ninguém perca. Tanto que na emenda constitucional que trata desse assunto, ela é clara nisso. Vai ter que ser algo gradual, que vai começar em 2026 e até 2033. Vai ter um período de teste. Então, vai ter que ser testado para que não haja perda de nenhum ente. Doutora, por que essa reforma era tão aguardada e quais são os principais gargalos do sistema anterior que esta reforma busca resolver? Era tão aguardada porque era um sistema complexo, eram 5 impostos. A empresa tem que ter um sistema de gestão, tem que ter uma contabilidade apurada. E, ao mesmo tempo, não se tinha uma transparência. Então, era mais fácil, de repente, de burlar a legislação e não tinha tanto controle das notas emitidas. Além de tudo, a empresa pagava, não tinha o retorno do Estado, do município, e não tinha transparência. Então, há anos que esse é o principal gargalo. Eu acho que é a falta de transparência e a complexidade. Então, são 2 pontos aí que eu acho que mais complicava. Mas traduzindo aqui para a população, para Sim. O cidadão, muda alguma coisa?
para o cidadão, no primeiro momento, são os que serão menos impactados. A reforma não se destina à pessoa física, porque ele não vai tratar do imposto de renda. Essa reforma não está falando do imposto de renda que atinge a pessoa física. Tanto que muitos clientes têm me perguntado sobre os aluguéis. Vai ter uma alteração do imposto, mas aqueles que recebem aluguéis como pessoa física não vai mudar. Vai mudar em quem é para pessoa jurídica. Isso haverá alteração, porque pode ser enquadrado como um serviço. Mas, regra geral, o imposto de renda a população não vai sofrer. Quem precisa se adequar são empresários e, principalmente, são os prestadores de serviços. Escritórios de advocacia, contabilidade, esses precisam já iniciar um processo de planejamento, imaginando as possíveis alíquotas que impactarão o seu negócio. Doutora, quais os tipos de planejamentos práticos que a senhora recomenda para esse período de transição para as empresas? Primeiramente, procurar contadores de confiança. Por quê? Haverá um período de transição. Então, chegará um momento que a empresa vai ter que estar recolhendo os 2 impostos, embora a ideia não é aumentar nada, mas nesse período de transição, a empresa tem que estar apoiada numa contabilidade de confiança atual e que conheça o assunto. E um apoio jurídico para enquadrá-la no regime correto, evidentemente analisando, para ela pagar menos imposto, para ver o que pode ser feito de melhor para ela. Então, ter um planejamento contábil, procurar uma contabilidade de confiança e atual, e um escritório de advocacia para dar esse apoio jurídico. Vou trazer um exemplo prático aqui da Bahia. Estamos em Salvador, que é a capital. E há muitos empresários que optam por abrir a sede da empresa em Lauro de Freitas, que é o município vizinho, justamente porque a carga tributária é menor. Essa equação que foi feita para essa nova reforma tributária, pode haver algum tipo de modificação em relação aos logradouros das empresas em função dessa carga tributária, doutora? Uma das mudanças é que a tributação será feita no destinatário final e não mais onde é a origem. Isso, então, vai ter um equilíbrio melhor. Não sei se eu fui clara. Pois sim. Essa mudança é prevista. Sendo no destino, me parece que teria mais sentido. Quem vai usar o imposto, o destinatário final, é o que deve recolher. Então, a gente pode dizer assim, uma decretação do fim da guerra fiscal, por exemplo, entre os estados? Exatamente. Quando a Fernanda falou dos gargalos, eu não falei, mas seria um ponto muito importante também. Perfeito. Estamos conversando aqui no CBN Bahia com a doutora Aline Rodrigues Sacomano. Ela é advogada, especialista em processo civil e professora universitária. Doutora, o fim da guerra fiscal entre outros estados pode alterar algum tipo de estratégia de localização das empresas? Só complementando essa questão que Evilásio trouxe, o que é que isso pode trazer de reflexo para empresas que, por exemplo, estão localizadas nessas cidades que pagam menos imposto, mas que têm outras filiais em outras cidades? Isso também gera algum tipo de impacto? Tudo que nós estamos falando são expectativas, são ideias, projeções que a gente imagina. Mas nos debates, nas mesas redondas, o que se conversa é que não acredita que haverá grande mudança, porque as empresas permanecerão onde estão. É o que se fala. Agora, tudo a gente imagina, a gente não sabe o final que vai ser. Então, o que se fala nos bastidores é que haverá um equilíbrio melhor e as empresas onde estão permanecerão. E que com isso diminuiria a guerra fiscal. Perfeito. Em relação a quem tem benefícios fiscais, a gente sabe que alguns estados atraem com redução de ICMS, várias indústrias e tudo mais. Há risco de aumento da carga tributária para determinados setores, sobretudo esses que têm hoje esses benefícios, doutora? Eu acredito que, de um modo geral, sim. Pode haver a partir do momento que haverá essa mudança. Por isso que tem que ser gradual, que é para as empresas não sentirem o impacto de uma vez. Porque se ela vai perder aqui de um lado, ela vai ganhar de outro, entende? Então, essa é a ideia. Agora, que vai mexer em toda a estrutura, vai. E por isso que eu volto a repetir. Começando em 2026 e até 2033, muito apoio jurídico essas empresas deverão ter, apoio jurídico, contábil, para que não tenha tanto impacto. Então, quem que vai sobreviver? Quem tiver atualizado, fazendo as coisas conforme a lei e bem apoiado. Doutora, a promessa de transparência com os impostos que são destacados
em nota fiscal pode mudar a percepção da população sobre o peso dos tributos? Sim, porque a ideia é que se tenha uma transparência maior. Então, haverá detalhadamente o que está sendo cobrado do consumidor. Então, com certeza, vai ter essa ideia, a transparência. Então, vindo detalhado, as pessoas, a sociedade em geral vai ter noção do que ela paga. E, lógico, que ela vai querer cobrar o retorno do Estado. Nossa, eu pago tudo isso. Infelizmente, muita gente ainda não tem noção do quanto que a gente paga de imposto sobre cada bem ou serviço. Então, é só o vendedor, o produtor que é o culpado pelo preço alto? Não, é o Estado. Então, cabe ao Estado prestar mais contas para essa população tão carente de recursos, tão carente de tudo. Né? Eu lembro de uma entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando da reforma tributária como um principal ponto para reduzir as desigualdades regionais e sociais. A reforma pode, doutora, de fato, tornar o sistema tributário mais justo no Brasil? É o que se espera. Eu acredito, em outras entrevistas que eu fiz para vocês, eu falei isso, eu sou otimista. Então, estou muito otimista com essa legislação. Sei das dificuldades, porque não vai fazer um milagre, mas tem que ter mudança. Então, é o que se espera, é o que a sociedade vai ter que não acabar com essas críticas e ficar criticando. Não, vamos pensar, vai mudar, vamos juntos nessa mudança, porque vai depender do esforço de todo mundo. Mas respondendo, sim. Vamos conseguir um sistema mais justo, sim. E falando, doutora, nesse período de transição do modelo, que, claro, não vai ser de uma hora para outra, vai ser gradual, mas quais são os desafios técnicos e jurídicos previstos durante todo esse processo? Eu acho que o principal desafio é porque, por um período, haverá as duas formas de recolhimento. Então, eu acho que a parte burocrática. Então, como que vai ser feito esse recolhimento? Que sistema? Sobre que base, sobre que alíquota. Aliás, falando nas alíquotas, ainda isso está sendo estruturado com base nas leis complementares. O que foi aprovado foi a emenda, mas nós temos todo o sistema de recolhimento, as alíquotas. Então, essa adaptação eu acho que é o principal problema. Haverá muita dúvida. Hoje nós temos o nosso sistema que já está tão antigo, tributário, arcaico, e ainda tem pessoas que não sabem o básico. Tenho que pagar o COFINS, o PIS, mas qual é a guia que eu faço? Então, por isso, serão 7 anos de adaptação. Como que será feito isso? Qual alíquota? É um processo lento. Nós entrevistamos aqui, recentemente, uma pessoa da Receita Federal, um convidado que ele falou que os fiscos dos municípios, aqui da Bahia pelo menos, ainda não estão preparados para essa alteração, tanto que ele deu um número aqui assombroso. Acho que eram somente 16% das cidades que já estavam preparadas. Como é que a senhora tem acompanhado essa preparação dos governos e também dos fiscos municipais sobre esse novo modelo? Já tem algum tipo de encaminhamento, de uma padronização para uma determinada data todo mundo já está apto a aplicar? Não tem a padronização. Está escrito na lei algumas previsões. Então, por exemplo, quanto ao IBS, haverá um comitê gestor. O que é isso? É um órgão que vai receber todo o imposto e que vai distribuir. Então, tem alguns pontos que estão definidos. Haverá um comitê gestor que vai receber todos esses impostos e vai distribuir. Isso está na lei. Agora, como será essa operação? Como que vai ser a implantação? Ainda não tem. É isso que estão se discutindo, é isso que as leis complementares, que já começaram a ser votadas desde 2024, é isso que está em vigor e é isso que estão discutindo. Doutora, a senhora acredita que o prazo de adaptação dado às empresas é suficiente? 7 anos? Vamos imaginar, 7 anos é um prazo razoável. Não vai acontecer milagre em 7 anos. Como eu disse, nós temos um sistema hoje de vários anos e ainda não está bom, muita gente não sabe. Então, falar que vai salvar a questão dos impostos nesses 7 anos, talvez não. Mas é um prazo razoável. Tá? Então, a minha resposta, acho razoável. É o que deveria ser mesmo. Nós estamos conversando com a Aline Rodrigues Sacomano, advogada especialista em processo civil. Inclusive, sua tese acho que de mestrado ou doutorado, fala sobre a questão da sustentabilidade e, claro, a gente fala sobre a tecnologia hoje em dia. Qual vai ser o impacto, doutora, dessa nova regra em relação à tecnologia? Ela vai ser uma protagonista nessa transição também? Vai
realmente acabar com esse mundo de papel que a gente vê nas repartições públicas? Sim, a ideia, como eu falei, a sustentabilidade são esses 3 pilares. Então, com toda essa reforma tributária, a ideia é que aconteça o quê? Um equilíbrio maior, que diminua a desigualdade social. Então, havendo esse equilíbrio, acho que eu abri em 2 tópicos aqui para responder. Havendo essa diminuição da desigualdade social, com certeza a gente consegue melhorar a parte econômica, a parte social e a parte ambiental. Havendo essa melhora na parte ambiental, então vai se conseguir investir mais, ter mais investimentos na área tecnológica. Isso que você está falando. Então, hoje a gente tem um monte de processos burocráticos, papel, arquivos, ainda existe. Então, quanto mais a gente conseguir investir nesses pontos, com certeza vai ter uma sustentabilidade maior. Então, a partir do momento que é feita uma divisão melhor de recursos, melhores recursos são destinados, inclusive, para essa área. Doutora, a reforma promete aumentar, na sua opinião, a competitividade nacional? Com certeza, porque, lógico, se vai ter menos desigualdade social, a ideia é que o Brasil suba de patamar. Então, hoje o que pega muito no nosso país é a desigualdade social. Se através do imposto possa haver uma redistribuição melhor de receitas, então a saúde vai estar melhor, a educação estará melhor, a tecnologia estará melhor. Então o Brasil com certeza vai subir, é essa a ideia. Por isso que eu acho que era um projeto necessário e que, com a ajuda de todos, a gente vai conseguir elevar. Para finalizar, qual a mensagem que a senhora deixa para empresários e cidadãos sobre como se preparar e se beneficiar da nova fase da tributação brasileira? Primeiro que eu digo que todos devem ficar otimistas e todos devem procurar o certo para que diminua a sonegação, para que haja mais transparência, porque uma vez que a sociedade está menos desigual, isso é bom para todo mundo. Isso é bom para o próprio empresário, é bom para o próprio país. Então, nós precisamos dessa conscientização, acabar tanta sonegação, acabar tanta falta de transparência, para que, com isso, o Brasil possa cada vez mais ser sustentável e competitivo no mundo. Perfeito. Doutora, queremos agradecer sua participação aqui com a gente. Fica o convite para a senhora voltar mais vezes, viu? Muito obrigada, doutora Aline. Bom dia. Eu que agradeço vocês. Um bom dia.